Ninguém merece isso. Mas o Senhor, o seu amor sem igual, nos alcançou e nos resgatou, nos trouxe paz, nos trouxe vida e um sorriso no rosto que ninguém pode tirar, porque vem dele. E nesse momento aqui reunidos nós vamos orar. A oração é aquele momento íntimo que nós conversamos com o Criador do universo, que nós nos rendemos ao Senhor. E através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E através de Jesus Cristo, nós nos chegamos até a Deus. Então, eu peço a você, meu irmão, que feche seus olhos, baixe sua cabeça, uma atitude de reverência, e para você focar a sua conversa justamente com o Senhor. Vamos ter um momento de silêncio agora, de oração. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui reunidos, Pai, para bendizer o Teu nome, para Te adorar, para declarar as Tuas maravilhas, Senhor, para declarar que Tu és santo e maravilhoso, que não há Deus como o Senhor, Pai. E é tão gostoso, Pai, nós sentirmos a Tua presença, Pai, no nosso meio, em nós, através do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para bendizer o Teu nome, para declarar as Tuas maravilhas, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes falhamos, Senhor. Quantas vezes entristecemos ao Senhor, nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus, Pai. Limpa o nosso coração. Ensina-nos, Pai, a sermos verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que possamos nos mover como igreja, Pai, juntos, unidos pelo Teu Espírito Santo, caminhando, Pai, por essa terra, levando a semente do Evangelho, Senhor Deus. Que Teu nome seja bendito e glorificado através de nossas vidas, Senhor. Que tudo que façamos, Pai, possa ser para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em todo o tempo, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Meu querido irmão, eu convido a ficar em pé nesse momento. Se você puder, se não, fique à vontade, que vai sentado também. Sinta-se à vontade. Nós vamos declarar que hoje é tempo de louvar a Deus. Olha que lindo. E em nós agora habita o Seu Espírito. Foi o que a gente falou agora. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então essa vontade de adorar, de pular, sair correndo de alegria, que nem o cego quando foi curado, ou o coxo quando foi curado, é o Senhor Jesus que nos dá. Então aquela alegria deles é a nossa, porque nós somos salvos, porque Ele assim o quis. Glória a Deus. Preparados aí? Manda. Bora lá? Glória a Deus.
louvar? Aí você fala, não, hoje não. Estou com vontade não. Ah não, pastor Danilo, hoje não. Estou com dor no calcanhar. Estou com preguiça. Louvar ao Senhor é um privilégio, queridos. É um privilégio. E o Senhor nos chama assim para louvá-lo. Não é, né? E na próxima canção, olha como o Espírito Santo é tremendo. Gustavo me falou na semana sobre as músicas, do repertório. Eu estava lá no trabalho pensando nesse louvor específico. Pensando o que ocupa o nosso coração. Quando a gente confessa ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador. É o meu Senhor, é Ele que manda na minha vida. E quantas vezes é o meu desejo que eu coloque em primeiro lugar, Cris? Quantas vezes? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer isso. Se for da vontade do Senhor. E é o que a gente vai cantar nessa canção. Reina em mim. Ele é o rei, Ele que comanda o meu ser, não sou eu próprio. Quantas vezes a gente peca, gente? Quantas vezes a gente toma uma decisão sozinho e depois fala, Deus, o Senhor não quis me ajudar, Pai. Meu filho, você pediu minha ajuda? Você pediu a minha vontade na tua vida? Né, Ruth? Então que a vontade dEle seja feita em nossas vidas. Reflita sobre isso, meu querido. Eu estava refletindo sobre isso, e o Gustavo falou, Douglas, eu já tomei a liberdade de escolher as músicas. E na hora que eu vi, eu falei, Gustavo, o Espírito Santo fala com você, fala comigo, cara. Aí eu ia chorar no trabalho lá, falei, tá tudo certo. É Ele que está comandando, Ele falou comigo, falou com você, meu irmão. Então o Senhor fala, eu sou o teu rei, e eu vou reinar na tua vida. Bora? Vamos glorificar o nosso Deus. Sobre as montanhas
Pode sentar-se, queridos irmãos. Glória a Deus. Ô Marisa, quando a gente ensaia e fica melhor que no ensaio, não é gostoso demais, irmã? Olha só, glória a Deus, né? E quando a gente faz diferente no ensaio também é legal também. Eles nem percebem, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de chamar o pastor Jairo aqui à frente, eu queria ter mais um momento de oração com vocês, queridos. Se você não pediu para o Senhor reinar na sua vida, ou alguma coisa que você tem colocado em primeiro lugar, você quer tomar essa decisão, coloca a gente do Senhor agora, meu irmão. Eu tenho coisas que eu quero resolver sozinho. É difícil soltar a rédea, não é, pastor Jairo? É difícil. Mas a gente crê num Criador que comanda todas as coisas. Quem sou eu para segurar a rédea? Quem sou eu para ter o controle? Não sou ninguém. Quando eu entreguei, eu tenho que entregar de fato, né? Não é com dúvida. Então, tem um momento agora com o Senhor, meu querido. Alguma coisa aí que você está tentando resolver sozinho. Não precisa fazer sozinho. Deixa o Senhor resolver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala com o Pai aí, meu querido. Oh, Senhor, ensina-nos a entregarmos tudo no Teu altar, Senhor. A obedecermos, Pai. Abraão foi até o último instante, Pai, levou o filho dele ali, Pai. Quando ele levantou o cutelo, Pai, para matar o próprio filho, o Senhor falou, chega. Eu sei que você me obedece, Abraão. Eu sei que você é servo verdadeiro e fiel. Ele entregou. Ele podia ter falado, não, filho, fica aí embaixo. Como é que eu vou matar você? Você é o meu filho da promessa, eu não vou fazer isso. Mas não, ele obedeceu ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é o rei dele. E Jó, que nada sabia o que estava acontecendo, Pai. A gente lê hoje, a gente sabe. Mas ele não sabia, ele vivendo tudo aquilo, Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor, Pai. Ele confiou, Senhor Deus. Ele entregou, Senhor. Ainda que sem filhos, ele perdeu todos, ó Pai. Mas o Senhor deu novamente, Senhor. Ensina-nos, Pai, a entregarmos tudo no Teu altar, a confiarmos verdadeiramente no Teu poder, na Tua vontade. Em nome santo de Jesus. Amém. Eita, Deus bom, hein? Pastor Jairo, vem aqui, meu querido. Aproxime-se, vem aqui. Graça e paz, igreja. Hoje, obrigado Douglas pela introdução à minha mensagem. Hoje o tema da nossa palavra é sola fide, que é só a fé. E eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Em meio ao mundo tão turbulento, o que falta muitas vezes é paz. E essa paz a gente sabe que só encontramos em Cristo. Nós temos alguns corações angustiados, com problemas que a gente tenta resolver, outros que a gente não tem como resolver. Então eu gostaria que a gente orasse mais uma vez, mas agora especificamente pelo Jarbas, pela mãe dele. A gente tem acompanhado, ele tem reportado para a gente as situações. Houve uma melhora e uma alegria em meio a essa tensão toda, que foi o descarte de alguns problemas que eles estavam achando que podia ter acometido, um AVC, alguma coisa mais grave, mas esse diagnóstico foi descartado, mas o quadro ainda requer muito cuidado.
Então, gostaria que a gente orasse mais uma vez pela irmã Hilda, uma serva de Deus. A gente tem acompanhado algumas manifestações até à distância da igreja que ela congrega. O pessoal foi todo lá para o estacionamento do hospital, ficaram na direção da janelinha do quarto dela e ali levantaram um clamor. E a gente sabe que a bênção da oração é que ela chega onde a gente quer que chegue, no altar do Senhor. E lá do altar, Ele manda a sua bênção e dá as respostas que a gente precisa. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo e eterno Deus, sabemos que o Senhor é o dono da nossa vida. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra aponta que os nossos dias estão contados no Teu livro. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra aponta que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas também sabemos que a Tua palavra diz: há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. O nosso desejo é que haja alegria no meio do coração da família dos Jarbas, da nossa família enquanto igreja, com a restauração e a volta da irmã Hilda para o seu lar. Como nosso irmão Douglas comentou na sua oração anterior, tem situações que a gente não sabe onde vai dar. Mas uma coisa a gente sabe, que precisamos confiar no Senhor. Receba, ó Pai, o nosso clamor e peço que o Senhor continue recebendo o louvor que estamos lhe ofertando nesta manhã. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia um tempo na nossa vida que esse coração aqui, ó, isso daí era trevas. É bom nem lembrar, a gente não lembra, né? Graças a Deus. Mas aí veio uma viva chama, que ela nunca vai se apagar em nome de Jesus. É o que nós vamos cantar agora. Então, vamos lá? Se puder ficar em pé, fica à vontade, meu irmão.
aleluia, 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 aleluia. Quando a gente aceita Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei de nossas vidas, Ele está acima de todas as coisas, aleluia. Ele criou o universo, Ele criou a mim e a você, Ele que te trouxe aqui hoje, para você glorificar o nome dEle. Nós, um só corpo, nós bendizemos aquele que vive para sempre. Pode adorar aí, querido, com todo o teu coração, com toda a tua alegria. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra
Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode sentar-se, queridos. Crianças, venham aqui por gentileza. Aí, ó. Você sempre é o primeiro, né? Vai falando, não sei porquê. Essas pernas de corredor aí, daqui a pouco vai correr 21 quilômetros, hein? Junto comigo. Glória a Deus. Olha que bênção, queridos. Um dia a gente foi assim, não é? Obviamente, a gente foi assim, né? Mas às vezes a gente esquece disso, né? Com os afazeres, com os cuidados da vida, aí o trabalho, né? A aposentadoria, e a gente esquece que a gente foi assim, né? Bia, vem orar aqui por essas preciosidades, que nós possamos ser como crianças. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na Tua casa em liberdade para Te louvar, para engrandecer o Seu nome, para Te exaltar, para prestar culto ao Senhor. E abençoe agora, Pai, esse momento de culto ao Senhor com as crianças. Lá nós vamos Te louvar, nós vamos engrandecer o Seu nome, nós vamos aprender da Tua palavra e nós vamos lançar a semente em cada coraçãozinho, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que seja uma terra fértil, que possa frutificar e frutificar e frutificar, e que um dia cada criança que está aqui possa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que sejam grandes servos do Senhor, ativos na Tua obra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, como instrumentos em Suas mãos, e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ô Ruth, eu acho que o meu óculos está em algum bolso da blusa aí. Se não está, então eu larguei no carro. Romanos 5, deixa eu só virar assim, que aí eu consigo ler aumentando a letrinha aqui. Romanos 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. Amém? Romanos 5, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem nesta manhã, falando sobre aqueles pilares da reforma, hoje o nosso tema, ele é focado na fé, somente a fé. E por que esse tema foi importante no momento em que a reforma aconteceu? Porque quando aqui nós lemos em Romanos capítulo 5, e Romanos ele é um tratado teológico, ele é
uma aula de teologia do começo até o fim. E aqui nós encontramos essa palavra, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica claro e notório que é a fé que faz a nossa mudança. É a fé que operacionaliza a nossa experiência de fé e conversão. E no momento em que a reforma aconteceu, haviam outros caminhos que eram propostos para se chegar em alguma situação de fé, de salvação. Então, os reformadores batem nessa tecla, somente a fé. E aí, como eu agradeci o Douglas, na sua oração, ele mencionou duas situações, obrigado, a água tem aqui. Ele mencionou duas situações, uma delas de Abraão, outra situação de Ló. E é interessante a gente pensar que na experiência de Abraão, a situação foi tão intensa, a situação foi tão longe da realidade de pensamento, da realidade lógica, da realidade humana. Um filho da promessa, a promessa de ser o pai de uma grande nação. Tudo bem, podia vir outro filho, mas o filho prometido foi aquele. E agora o Senhor pede, e aí aquele impasse. Até que momento foi a reação de Abraão com fé no Deus que ele servia? Até que momento? Até o fim. Porque no momento em que ele levantou o cutelo para executar o seu filho, era uma questão de instantes. Ou seja, ele foi até o fim confiando no Senhor. Detalhe, até esse momento histórico, teológico, não se tinha o conceito de ressurreição. Eu mato, mas depois Deus vai ressurgir. Não tinha esse conceito. Mas havia no coração de Abraão a fé. O que ele disse aos seus servos quando ele subiu com o menino para adorar? Eu e o menino subiremos para adorar e voltaremos. Ló não passou Jó. Jó não passou por essa experiência de ter os filhos poupados. Nem sempre a história se repete e a gente vai ter um final tão feliz. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu os seus bens. No entanto, a experiência de Jó aponta para esse pilar da discussão dessa manhã. Só a fé é que vai fazer uma pessoa se manter digna diante do Deus que ela serve, diante de tantas perdas que são imensuráveis. No entanto,
Segundo Coríntios, no capítulo 1, a gente tem uma declaração do apóstolo Paulo que diz que Deus nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação. Foi exatamente o que aconteceu na experiência de Jó. Ali era ele com Deus. E uma observação interessante: Deus declarou naquele momento que Jó era um homem fiel. Deus garantiu que Jó superaria qualquer problema e manteria a sua fé nele. Mas Jó não sabia desse plano. O que Jó soube? Seus filhos morreram. O que Jó soube? Houve uma chuva de pedras de fogo e você perdeu tudo. O que Jó soube? Foi acometido por uma doença que na época era uma doença extremamente repugnante, e a própria vivência religiosa obrigava a exclusão dessa pessoa para lugares desertos, e quando alguém se aproximasse da pessoa, ela tinha que gritar: sou leproso, sou leproso, sou leproso. E neste contexto, Jó é desafiado a blasfemar contra Deus, para que Deus, que já está virado com ele, palavras das pessoas que o cercavam, e aí Deus, que já estava punindo diante da sua revolta, Jó com Deus, Deus o mataria. E o que Jó responde? Deus foi meu Criador. Eu vim nu e sairei nu. O Deus que dá é o Deus que leva. Louvado seja Deus. Só a fé. Esta fé mencionada até aqui é um tipo de fé de conexão. Conexão com Deus. Conexão com comunhão. É isso que a fé, quando nos conecta com Deus na comunhão, ela provoca no nosso coração. Na leitura do Novo Testamento, o conceito de fé está ligado à conversão. Então, o primeiro destaque, olhando para Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, novamente o conceito, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa fé apontada em Romanos é a fé que começa a conversão. Lá em Romanos 3, um pouquinho antes, no verso 28, nós lemos assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Dentro daquele contexto da reforma, essa ideia foi uma ideia que prevaleceu muito. Então a gente precisa compreender que quando Paulo aponta para cá, Paulo está dizendo o seguinte, que a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida, ela acontece não quando a gente obedece às regras, quando a gente obedece às leis, mas quando a gente tem fé. Então, a fé é o ponto de partida para a obra de Deus na nossa vida. A justificação aconteceu por determinação de Deus,
João 3,16, vamos juntos? Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este ato de Jesus na cruz que nos resgata. Iniciativa de Deus. Qual deve ser a nossa resposta? Fé. Fé. Pense nisso. Você está tentando mudar para crer ou está crendo para mudar? O desafio que eu faço a você, à luz das experiências que a palavra de Deus nos aponta, é que você precisa crer para que haja mudança. Abraão poderia ter dialogado com Deus: Senhor, deixe-me lembrá-lo. O Senhor fez uma promessa a mim, de que eu seria pai de uma grande nação. O Senhor disse que o meu filho Isaque era o filho dessa promessa. Como é que o Senhor está pedindo agora para matá-lo? Não. Abraão não discutiu, não questionou. Abraão creu. Jó, em nenhum momento, levanta a sua voz contra Deus. Muito pelo contrário, quando Jó viu que os amigos estavam perdendo a paciência com Deus, quando Jó viu que os amigos estavam sinalizando muito que Deus estava punindo, que Deus estava... Jó para e ora a Deus. Senhor, cura minha saúde. Senhor, restaura os meus bens. Senhor, devolve meus filhos. Foi essa oração? A oração foi parecida, peço uma licença poética, foi parecida com o que Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam. E Jó intercede com Deus pelos amigos que estavam falando coisas erradas. Pensa nisso. A gente precisa crer para ser transformado. Lá em Gálatas 2:20, nós temos uma declaração bastante intensa e séria. Gálatas 2:20, lemos assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que fez o quê? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fé não pode ser apenas uma experiência de raciocínio, uma experiência mental. Fé precisa extrapolar tudo isso. Aqui, quando Paulo fala sobre o viver, ele diz: Cristo vive em mim. A partir do quê? A partir da justificação, que aconteceu através do quê? Da fé. Então a gente precisa compreender que a fé que nos conecta com Cristo permite que Cristo venha habitar em nós. O texto diz: Cristo vive em mim. E aí vem um pensamento que eu quero que você fique atento. Quando nós experimentamos vivenciar a nossa fé em Deus, nós precisamos compreender que a gente abriu a porta do coração para permitir o que a primeira parte do verso Gálatas 2:20 declara:
Cristo vive em mim. E aí vem o pensamento: será que nós temos permitido uma vida direcionada por Cristo, que vive, que habita, segundo Gálatas, que vive em nós? Será que a gente tem permitido que a presença de Cristo na nossa vida seja direcionadora, seja motivadora, seja inspiradora por Jesus e em Jesus? Os exemplos que vimos no passado, na figura de Abraão, na figura de Jó, mostram que a vida deles era vivida na presença do Deus que eles amaram. Jesus nos amou e se entregou por nós. E aí fica uma palavra que inclusive foi mencionada ontem no culto de celebração que aconteceu aqui na igreja por ocasião do encerramento da Assembleia da Sudocap. O pastor Israel trouxe a palavra e numa das suas colocações ele disse: nós não devemos sair de cena e dizer para alguém: meu irmão, não olhe para mim, eu sou humano e fraco, olhe para Cristo. Porque as pessoas que estão se achegando a Deus precisam ver em você o que a palavra fez em você, o que Cristo fez em você. Nós precisamos pensar que somos a Bíblia que a sociedade vai ler. Amém? Cristo será conhecido por aqueles que convivem com você a partir do que eles enxergam na sua vida. E por fim, quando olhamos para Tiago, no capítulo 2, versos 17 e 18, a gente lê assim: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei com obras a minha fé. Aqui é aquele diálogo complicado. Fé sem obras, obras sem fé. E a proposta que eu quero ressaltar nesse momento é que essa fé, que foi o pilar de um processo de reforma, que tinha muito a ver com essa discussão, porque até então as obras eram essenciais para que se alcançasse graça diante de Deus. E quando o discurso chega dizendo só a fé basta para nos conectar com Deus, aí houve bastante confusão. Nós precisamos entender que a fé, essa fé que começa a conversão, essa fé que nos conecta com Cristo, é a fé que vai conformar o nosso caráter. Vivendo a fé, a gente vai ter o nosso caráter conformado à luz da palavra. E aí a nossa vida vai ser parecida com o que a palavra propõe, porque nós seremos conformados a esta realidade. Não somos salvos pelas obras, mas pela fé viva no nosso Senhor Jesus. Amém? Mas isso não exclui a presença das obras numa vida verdadeiramente vivida com Cristo vivendo em nós. Uma fé que nos leva à salvação. Por quê?
uma fé viva vai gerar frutos. A fé que justifica é também a fé que motiva um coração às boas obras. Aí a gente precisa pensar, o que a nossa fé vivenciada no dia a dia tem produzido de frutos para que a sociedade enxergue na nossa vida que existe algo além do dar, do ofertar, do fazer o bem. A fé verdadeira não fica no discurso. Ela produz mudança. Ela produz um caráter de servo. Ela produz uma vida que é marcada pelo amor ao próximo. Não somos salvos por essas obras, mas a nossa fé vai levar cada um de nós a agir de maneira que levaremos a quem convive conosco boas obras, boas atitudes, boas palavras. Então devemos pensar bem nisso. O que é que a nossa vida tem revelado para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Será que ao sermos olhados no trabalho, na brincadeira, na prática de esporte, no nosso dia a dia, dentro do condomínio onde a gente mora, na sociedade onde a gente está inserido, como as pessoas enxergam a nossa fé? Uma fé de discurso ou uma fé operante? Ontem tivemos o evento da Sudocap aqui, foi muito bom. Tivemos a eleição das áreas ministeriais, juventude, inclusive a juventude da Sudocap. Esse ano terá uma representação da central bastante intensa, porque nós temos o Lucas, que foi eleito vice-presidente, a Ediane e o pastor Danilo conselheiros, a Ediane como jovem conselheira e o pastor Danilo como uma da equipe de conselheiros, junto com o pastor Lucas, né? Então, a nossa juventude da associação agora tem uma representação mais presencial da central. E ontem o Tomás e a Rai, eles chegaram bem cedo aqui e foi interessante que eles me procuraram e disseram: pastor, não sabemos o que viemos fazer aqui, mas o que precisar ser feito, faremos, porque a gente veio para fazer. Para variar, o Tomás ficou atento ao portão e num determinado momento da programação, entrou uma pessoa que estava com fome. Simples. Põe a mão na pessoa e fala: Senhor, tira a fome desse homem, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa é falar: meu irmão, fica na moral aqui, que eu vou ali trazer uma coisa que vai resolver o seu problema. Fizeram o lanche, tinha um monte de sanduíche de metro aí. Fizeram o lanche, pegaram lá um suco, trouxeram para ele, oraram com ele, e ele saiu daqui alimentado no estômago e no coração. Precisamos estar atentos, porque a nossa fé precisa reverter-se em boas ações, em bons sentimentos para com o próximo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar o Douglas
a vir aqui à frente. Só a fé. Pena que a gente não tem a transmissão da letra. Ô Gerson, teclado e violão, nós vamos repetir o último cântico. E aí ele pode ser bem pianinho. E aí eu quero que você pense um pouco na letra da música. Se você quiser cantar sussurrando, cante. Mas o que eu quero mesmo é que você preste atenção no que essa música fala ao seu coração. Se quiser ficar de olhos fechados. Acima de tudo, está o Senhor entronizado. Essa é a sua fé. Acima de tudo, você tem colocado o Senhor? Os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Os céus manifestam a glória do Senhor. Você tem fé nesse Deus? Você confia que esse Deus governa tudo? Vestido de glória e poder. Você reconhece essa glória e esse poder todo que declaramos que Ele tem? Pra sempre reinarás, Prostrado aos teus pés. Quero convidar você que tem alguma demanda, que precise dessa intervenção do Senhor, a se colocar de pé. Nós declaramos o louvor, prostrados aos teus pés, mas eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você tem alguma demanda para colocar diante do Senhor, em casa nós temos uma demanda. Ruth fez alguns exames e apareceram alguns nódulos na tireoide. Ela já fez alguns exames. Estamos aguardando as indicações do médico. Elma estava no hospital com algumas suspeitas de problemas mais agressivos, mas já saíram alguns diagnósticos afastando problemas mais graves.
A irmã Hilda lá na Bahia tinha uma suspeita de problemas mais agravantes, mas também foram descartados. Esse é o Deus que nós servimos. Pense em Abraão. Foi até o fim. Pense em Jó. Não titubeou, mesmo tendo perdas. Pense nas declarações de Paulo sobre a fé que salva vidas, sobre o Cristo que pela fé vive em você. Pai Celeste, nós te agradecemos pela bênção de podermos nos colocar pela fé diante do Senhor, que está acima de tudo, que está acima de todos, que governa o universo, que conhece cada demanda, cada coração aqui presente. E nós queremos declarar que confiamos no Senhor e esperamos no Senhor o teu socorro. Oramos assim, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que haja paz no seu coração. Paz que é gerada só pela fé. Amém? Vamos ter um louvor agora para os dízimos. Amém. Amém. Ô Danilo, você põe para mim, por favor, o gasofilácio ali. Enquanto a banda se posiciona. Queridos, ontem tivemos um trabalho muito proveitoso aqui na nossa igreja. Tivemos a Assembleia Bienal da Associação das Igrejas e foram eleitos os novos líderes estatutários e os líderes de áreas. E é interessante que a associação está crescendo nas áreas de atuação. O trabalho com as mulheres sempre foi o mais forte, e aí eu faço um apelo às mulheres da nossa igreja. Eu gostaria muito que no próximo ano as nossas mulheres tivessem mais atenção para a programação das mulheres da associação. As reuniões são feitas aqui. A gente não tem nem trabalho de ir ali. São aqui. Então, gostaria de contar com a presença e a participação de vocês. A associação, como eu disse agora, na juventude, com uma presença mais forte da central. Temos também um projeto com homens, que está começando a se encorpar. Até ontem, nós tínhamos um homem cuidando da área. Tentando motivar aqui e ali. Ontem foi eleita uma diretoria, foi escolhido lá um grupo de homens que vai tocar esse trabalho. Fui confrontado pelo secretário da Ordem dos Diáconos Batistas do Estado de São Paulo. Ele chegou para mim e falou: "Ei, pastor, sua igreja tem diácono?" Eu falei: "Tem." "E aí, todos são inscritos na Ordem dos Diáconos Batistas do Brasil?" Eu falei: "Não." Ele foi: "Aí, pastor, você não quer diácono bom?"
Aí eu abracei o Tomás e a Rai, falei, rapaz, pensa bem na sua fala, porque o nosso conselho diaconal é um conselho que anda junto, que faz o seu papel como diáconos. Então, queridos, só alegria, muitos desafios, e a nossa igreja, mais uma vez, foi palco dessa bênção toda, e louva a Deus por causa disso. Amém? Ao som desse louvor, convido você que veio preparado para dízimos e ofertas, a vir à mesa do Senhor, entregar a sua oferta. Lembrando, se você vai fazer oferta para missões, código 09 nos centavos, para que a gente possa poder direcionar, e avise o seu professor, porque as classes têm alvos que deverão ser ultrapassados. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos trazer as nossas ofertas, louvando ao Senhor.
estarmos aqui e reconhecemos o teu amor por nós. Nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma forma de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com os nossos recursos financeiros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Estamos já chegando à reta final do nosso culto, mas nós temos alguns avisos bem importantes. O primeiro aviso é que nós estávamos todos os domingos em missões, passando alguns vídeos, trabalhando aspectos sobre missões, mas infelizmente hoje não vai ser possível, nós estamos com um problema técnico. Um problema técnico, mas que, pela graça de Deus, nós vamos resolver. Ô Lucas, a juventude, para missões, eles estão fazendo a venda de pizzas pré-preparadas. Não tem nenhuma para eu comer aqui agora, né? Não, porque eu tinha feito um combinado e a gente não seguiu ele, né? Mas, então, quem gostaria de comer uma pizzinha na hora do intervalo? Levanta a mão. Fica com a mão levantada só para fazer Levanta a mão, contagem para a gente rápida. saber quantas a gente vai fazer. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, tá bom? Tá bom. Quanto custa? Custa R$5 e tem direito a um Guaraná Quat. Amém. Mas lembrando que não te dá o direito de não ir para a escola dominical. Então é só no horário do intervalo. A Paulinha vai ficar responsável por bater o sinal, tá, Paulinha? Isso é importante. Hoje nós passaríamos um vídeo sobre missões e nós jovens estávamos com a... Só baixar, por gentileza, um pouco o som. Eu não consigo. Dois sons ao mesmo tempo, eu sou limitado. Eu preciso estar concentrado. É verdade, eu sou limitado. E algo muito importante é que nós íamos passar um vídeo falando sobre missões. A gente ia falar sobre os povos não alcançados hoje. E aí nós estávamos com a nossa responsabilidade de jovens, né? Então, eu ia trazer hoje, um dos jovens que mais tem atuado na região aqui de Santa Amaro, Grajaú, que é o diretor executivo de uma ONG chamada Vida Go, Vitor Henrique. Eu conheço ele desde criança, filho de um pastor, e hoje ele é o diretor executivo de uma ONG na região que o Lucas mora e que faz um trabalho muito bom com adolescentes e jovens, de contraturno escolar. Ele tem vários trabalhos. Ele hoje, infelizmente, não pôde vir, mas semana que vem ele vai vir apresentar o trabalho dele, que tem tudo a ver com missões urbanas. Então, é um trabalho fenomenal, ele ajuda jovens e adolescentes, então é um trabalho assim fabuloso. Então, a nossa forma da juventude de falar de missões é trazer um jovem missionário, tem 25 anos, é um menino assim espetacular, já é um diretor executivo dessa ONG, e vai ser muito legal nós falarmos sobre missões. As crianças, por meio da Central Kids, também vai apresentar o seu trabalho de missões semana que vem. Então, semana que vem, a gente vai ter uma programação um pouquinho diferente, onde nós temos a Central Kids apresentando o seu trabalho de missões, onde a gente vai ter os jovens apresentando o trabalho de missões, para nós encerrarmos o nosso mês missionário, um mês intenso. Lembrando que a pizza... Pode falar, Lucas, fica à vontade. E falando... E aí, os adolescentes hoje com as pizzas, então, assim... as novas gerações estão atuando, estão trabalhando. Acredito que com certeza vai bater a meta de missões. Então, nós temos só que agradecer pelas novas gerações. Falando sobre novas gerações, semana que vem os adolescentes estão convocados. Nós teremos o Hambúrguer Day na minha casa. Nós tivemos para os jovens adultos no mês passado. E agora nós vamos ter para os adolescentes. Nós já mandamos aí os avisos para os pais, eles dependem dos pais, porque é R$30 por adolescente. Então, nós gostaríamos muito que você, pai, incentivasse, levasse o seu filho. É extremamente importante para que realmente a gente crie essa unidade. Então, você, adolescente, está mais do que convidado.
Um outro aviso importante, eu tenho, além das novas gerações, jovens e adolescentes, eu tenho cuidado também da Central Kids. E aí nós estamos montando o planejamento estratégico do ano que vem. Então eu estou convocando, não é nem convidando, é convocando todos os voluntários da Central Kids. Dia 8 de novembro, às 9 horas, nós vamos ter um café de planejamento estratégico para 26. Então, você que é voluntário, eu sei que tem muitos lá dentro, mas eles já foram convocados. Então, você que participa, você que tem um trabalho ativo na Central Kids, dia 8 de novembro, num sábado pela manhã, às 9 horas, a sua presença é muito importante. Os ministérios que a gente tem tido a responsabilidade ativa, nós estamos montando um planejamento estratégico. O planejamento para 26 de jovens e adolescentes já está montado. Nós só vamos terminar o calendário. Em novembro eu vou apresentar para a igreja todo o trabalho do ano, o trabalho dos adolescentes, o trabalho dos jovens, o trabalho da Central Kids também. Nós estamos reformulando e nós vamos também apresentar para a igreja. Então, a gente está trabalhando ativamente para que os ministérios tenham planejamento e eles consigam, ano que vem, terem toda uma intencionalidade nas suas programações. Então, ore para que Deus possa nos abençoar e que todo o trabalho seja feito para a honra e a glória do Senhor. Paula e o pastor Jair também têm um aviso importante. Fica à vontade. Queridos, a Paulinha, com a sua equipe, ela preparou um tempo de oração. É um relógio de oração. Ele vai começar no sábado, na sexta, dia 24/10. São intervalos de meia hora. Então, eu já peguei aqui o meu intervalo. O meu intervalo é das 7 às 7h30 e eu vou orar pela igreja. Então, a Paulinha vai estar ali fora numa mesinha com o relógio e os papéis pelo motivo que você vai orar. Então, você, acabando o culto, você passa ali, pega ali o seu horário, o seu motivo, e esse relógio de oração encerra no sábado às 7 da manhã. E no sábado, dia 28, às 9 da manhã, teremos um culto de encerramento desse relógio de oração aqui na igreja. Aí quem puder vir, está convidado para que tenhamos o encerramento do relógio de oração. Amém? Paulinha ali na frente, com o reloginho de oração, para que a gente possa pegar a nossa parte e participarmos juntos. Glória a Deus. Pastor. Para encerrar? Pastor, só um recadinho. Mande. Gostaria de agradecer os adolescentes que estiveram aqui ontem. A pizza que vocês vão comer hoje, quem comprar, foi montada por eles. Nós temos uma meta de vender 46 pizzas. Quem não quiser comer aqui, que a gente tinha 30 mãos levantadas, mas quiser levar para assar no forno da sua casa à noite, pode levar, porque tem algumas que estão embrulhadas no filme. A nossa meta é vender todas para a gente arrecadar a verba que será totalmente revertida para missões, tá bom? Conto com o apoio de todos. E quanto é o pacotinho? Temos mais 6 pacotinhos com 5 unidades em cada um, sem recheio, que custam R$ 1,80 cada disquinho. Aí você pode rechear na sua casa da forma que você quiser. Já está separado e embalado. Se alguém quiser, é só me procurar, custa R$ 9,00. Então, entenderam? Tem um disquinho vazio que você monta em casa e come, ele já vem pré-preparado. É uma delícia. Eu ia comer um aqui agora, mas eu achei que ia ser muita maldade. E como a gente só encomendou 30, então temos o intervalo. Primavera Florida, ali na frente, continuamos o programa. Compre uma flor, doe para alguém. Parte desse recurso vai para missões. Glória a Deus. Quando você ouvir o sinal, vá para a sua sala. Deus abençoe. Tchau. Você que está em casa, perdeu a pizza. Tchau. Parou. Essa semana, de hoje até domingo, quem faz aniversário? Quem faz aniversário? Ninguém?
Deus abençoe.